Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Minutos que Edificam. Todos os dias com a palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, nos ajude a levar a palavra de Deus aos corações que estão neste momento aflitos, nessa quarentena, aqueles que não podem congregar, para que Deus venha também falar a estes corações. Estamos chegando ao final do nosso devocional Atos dos Apóstolos em 31 dias. Já estamos no 29º dia. E se você tem alguma sugestão de algo mais que nós possamos fazer aqui no canal, deixe sua sugestão aí nos comentários. Será muito bom juntar as ideias e assim propagar a palavra de Deus de forma diferente por meio deste canal. E hoje o nosso devocional encontra-se no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, que diz assim: Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E o texto para reflexão se inicia dizendo: a defesa de Paulo perante Agripa, um títere do imperador romano, é para mim uma das mais belas peças da oratória cristã e um dos mais convincentes argumentos do apóstolo dos gentios perante um rei pagão. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Foi a observação de Agripa. Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Foi a exclamação do governador Festo. No capítulo 26, versículo 19, você vai ver o discurso de Paulo perante o rei Agripa em sua defesa. E Paulo disse que não foi desobediente à visão celestial. E nesse discurso, o escritor diz que fica maravilhado de ver a exclamação do rei Agripa quando disse: por pouco queres me persuadir que me faça cristão também. Como também o governador Festo disse: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas eu acredito que aqueles homens, mesmo não sendo cristãos, mesmo sendo inimigos do evangelho, eles sentiam e viam algo diferente da parte de Deus nas palavras e na vida do apóstolo Paulo, porque a presença do Espírito Santo nos discursos, na vida daquele homem de Deus, com certeza era sentida e notória até por aqueles que não eram cristãos. Esse é o poder de Deus manifesto na vida de todo aquele que busca ter uma comunhão, uma santidade com Deus e o Espírito Santo. As visões sempre acompanharam o ministério apostólico de Paulo, desde sua conversão ao cristianismo até o final. A primeira delas foi o seu relato de como havia encontrado a Jesus no caminho de Damasco. Saulo de Tarso, assim era o seu nome antes de sua conversão. Era um jovem judeu natural da cidade turca de Tarso, na região dominada pelo Império Romano da Cilícia. Em seu zelo religioso pelo judaísmo, perseguia os cristãos, tomando cartas dos principais dos sacerdotes em Jerusalém, seguindo com ele um grupo de soldados e homens armados. Tinha passe livre por todas as regiões por onde passava, indo de aldeia em aldeia e de cidade em cidade, aprisionando, açoitando e maltratando os seguidores do caminho. Assim chamavam os judeus aos cristãos. Então, era seu modo de ver as coisas, até que, aproximando-se dos portões de Damasco, vê-se cercado por uma luz muito forte, ouvindo uma voz que lhe perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que o jovem respondeu com outra pergunta: Quem és tu, Senhor? E a voz responde de dentro da luz: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo responde com outra pergunta: Que farei, Senhor? E aquela mesma voz lhe dá instruções acerca de como deveria proceder
ao entrar em Damasco. No capítulo 26, no discurso de Paulo, ele também fala como foi a sua conversão a Jesus Cristo, que foi no caminho de Damasco, onde Jesus aborda ele, o antigo Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, o apóstolo de Cristo. E ele começa a falar perante Agripa sua experiência com Deus. E Paulo, ele diz que aquela voz deu instruções a ele acerca do que ele deveria fazer. No versículo 16 do capítulo 26, Paulo diz que a voz de Cristo disse para ele: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Foi o mandado de Cristo, o chamado de Cristo para a vida do apóstolo Paulo. Levanta-te, porque você tem uma missão a executar. Você vai testemunhar das coisas que você viu e das que você ainda irá ver, das coisas que Jesus ainda ia mostrar para Paulo. Não ocorre assim com muitos. Detestam os crentes, são zelosos de sua religião. Se possível, exterminariam esta seita. Não perdem uma só ocasião para menosprezar e atacar verbalmente a quem quer que seja. Quando têm um encontro especial com Cristo, mudam radicalmente de vida. Cuidado, pois Jesus pode te encontrar na curva do caminho e mudar a tua história. Glória a Deus. Ocorre assim com muitos, são zelosos de suas religiões, tratam os cristãos, os crentes, como uma seita. Se pudesse, exterminariam os crentes. Até que essas pessoas se encontram com Cristo e mudam radicalmente. Quantos testemunhos nós temos ouvido de pessoas que eram zelosos de suas religiões antigas, que odiavam os crentes e se converteram a Jesus Cristo, são dedicados ao Evangelho de Cristo e adoram a Deus. E quem sabe você é uma dessas pessoas, mas cuidado que Deus pode te surpreender no caminho. Quem dera que hoje, você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, fosse surpreendido por Jesus Cristo no caminho, te dizendo: levanta-te, porque eu vou te usar. Você vai ser uma pessoa que vai testemunhar das minhas palavras, das visões que eu vou te dar. Se arrependa dos seus pecados, como Paulo fez. Aceite a Cristo como teu Salvador, para viver uma vida repleta de novidades espirituais, uma vida de profunda comunhão com o Espírito Santo. Isso não tem preço. Depois desta, Paulo, agora convertido em apóstolo, recebe visões em seu ministério, como aquela em que lhe aparece um varão da Macedônia, rogando-lhe que passasse por aquela região e o ajudasse, e do testemunho de Cristo na cidade de Corinto, e de advertência na cidade de Jerusalém, dizendo-lhe para fugir daquele lugar. A visão de trabalho na capital do império, Roma, ainda que para chegar lá tivesse que ir preso como um bandido e malfeitor, e de um anjo de Deus no meio da tormenta, em pleno Mediterrâneo, e finalmente a visão do paraíso e da vida além do túmulo. Como Deus prometeu a Paulo, deu instruções a ele que ele ia testemunhar do que ele viu e do que Deus ainda iria mostrá-lo. Aconteceu. Paulo foi guiado, dirigido pelas visões de Deus, pela voz do Espírito Santo. E que isso também possa acontecer nas nossas vidas no tempo de hoje. Nós somos resgatados do mundo das trevas para uma obra maravilhosa, libertar os cativos e oprimidos do diabo pelo poder da palavra de Deus, libertar aqueles que estão em trevas, como aconteceu com Paulo. Deus nos chamou para isso. Vamos nos colocar de pé espiritualmente e cumprir a missão que Jesus nos deu. Pregar o Evangelho, anunciar as novidades
da palavra de Deus, do reino de Deus, aqueles que estão em angústia, em dor e em trevas. Deus nos chamou para isto. E Deus, quando Ele chama, Ele lhe capacita para esta obra. É só se colocar de pé e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vou obedecer a tua ordem. Se quisermos andar vitoriosamente em nossa jornada cristã, temos de ser obedientes às visões de Deus, que Deus nos concede no meio da caminhada. Ele mesmo nos prometeu que não nos abandonaria, mas que estaria conosco. Não podemos viver de igreja em igreja, de casa e cozinha de profetas e visionários. Temos de ter nossa própria experiência, sem alardes nem fanatismo, mas firmes com os pés no chão, acreditando nas promessas e na provisão de Deus. E mesmo que os ventos nos sejam contrários, possamos dizer como Paulo ao rei Agripa: não fui desobediente. Se nós quisermos ter uma vida cristã vitoriosa, em nossa jornada cristã, nós precisamos ser obedientes às visões que Deus nos dá, às direções que o Espírito Santo nos mostra. Nós não podemos nos alimentar e nos sustentar de casa em casa buscando uma palavra profética, ou de igrejas em igrejas sem ter um lugar fixo para adorar a Deus. Mas nós devemos nos sustentar na verdadeira palavra de Deus, nas visões que Deus tem nos dado, nos direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida. O que Deus quer nesse tempo é uma experiência pessoal, íntima, sua com o Espírito Santo de Deus. Que nesse tempo nós venhamos parar, não para estar em busca de pessoas pedindo uma palavra, porque agora é tempo de você parar e o Espírito Santo te diz que quer tratar com você pessoalmente, que quer caminhar com você, quer lhe ensinar, lhe instruir como executar a obra de Deus, como guiar os seus passos, dirigir a sua vida. Que nós possamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Muitas vezes nós temos ouvido só as experiências dos outros. E a nossa? Como estão nossas experiências? Será que nós temos experiências com Deus? Minha com Deus, sua com Deus para contar? É isso que Deus quer nesse tempo, meu querido, minha querida irmã. Sem fanatismo, sem alardes, mas uma experiência de profunda comunhão. Algo novo que Deus quer lhe mostrar. Algo que Deus quer descortinar para que você veja algo mais profundo. Para que você tenha o que contar, novas experiências com Deus, como Paulo teve. E quando os ventos contrários vier, nós possamos estar firmes e fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo: não fui desobediente. Glória a Deus. Que Deus venha nos abençoar neste dia, nos dando dias de alegria, dias de paz, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.